Bora lá? Agora, você vai colocar o tópico 4, que a gente vai dar início aos atos que são realizados, né? Aquela linha, aquela sequência cronológica que é super importante, que eu chamo que são as regras do jogo, e você vai verificar que, apesar do rito ser o nome, sumaríssimo, super rápido, super prático, pontual, ele é cheio de detalhes. Cheio de detalhes. Ele é muito mais detalhado que o procedimento ordinário. Muito mais. Mas ele é super legalzinho. E o juizado especial não tem como. Quem vai trabalhar, quem vai se habilitar na assistência o ano que vem, vai ficar de plantão um dia ou outro lá no juizado especial. E você tem que saber esse rito aqui, ó, na ponta da língua, viu? Todo santo dia tem juizado especial. Quer dizer, os juízes acabam marcando os dias mais específicos, né, para as audiências preliminares, de instrução de julgamento, tanto que fica um plantonista lá o dia inteiro só para mexer com o juizado especial. Tem bastante, rola bastante na prática. Então vamos lá, o tópico 4, você vai colocar atos realizados ou fases do procedimento sumário. Atos realizados, entre parênteses, coloca fases do procedimento sumaríssimo, perdão. Então, o tópico 4, atos realizados, entre parênteses, fases do procedimento sumaríssimo. Nós vamos dividir em duas grandes fases. A primeira, chamada fase preliminar, e a segunda, chamada fase judicial. Então, a primeira chamada fase preliminar e a segunda chamada fase judicial ou fase processual. Vamos ficar com a primeira e aí você vai colocar 4.1, fase preliminar, para ficar bem fácil para você entender. Se você já quiser colocar esse enunciado aí nas suas anotações, fica até bacana, né? Você colocou lá 4 fases, atos realizados ou fase do procedimento sumaríssimo, e aí você coloca 4.1 fase preliminar, 4.2 fase judicial, entre parênteses, ou processual, só que aí a gente vai analisar cada uma separadamente. Então vamos começar com a fase preliminar. Nessa fase preliminar, nós temos a primeira coisa a ser feita, e aí você pode colocar aí letra A. A primeira coisa a ser feita é, letra A, lavratura do TCO. Então, embaixo aí da fase preliminar, você coloca lavratura do TCO. O que significa o TCO? É o termo circunstanciado de ocorrência. Termo circunstanciado de ocorrência. E o que é o termo circunstanciado de ocorrência? Eu acho que vocês devem lembrar, espero que lembrem, quando a gente estudou inquérito policial, eu falei para vocês que quando o crime é de menor potencial ofensivo, as investigações não precisam ser complexas a ponto de se instaurar um inquérito policial, mas é preciso minimamente uma averiguação. E essa averiguação enxuta e sucinta que é o TC, que a galera, o pessoal chama de, é muito comum a gente chamar só de TC. Em Minas fala TCO, em São Paulo o pessoal fala TC, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Ele equivale, presta atenção nessa nomenclatura, hein? Não me sai escrevendo isso errado em prova de OAB e em prova nossa, não. Ele equivale ao inquérito policial, mas não é um inquérito, equivale. Porque ele é uma investigação feita em infração penal de menor potencial ofensivo, de forma enxuta e de forma pontual. Como assim enxuta e pontual? Porque vai constar, no TC, consta apenas as oitivas da vítima, do envolvido, que a gente chama autor do fato, e das testemunhas, só. Pode fazer perícia no juizado especial? Porque lá no civil me parece que não pode, né? Pode fazer perícia. Perícia pode. Não pode citação por edital lá na frente. Perícia pode. E por que pode? Pode e deve. Porque a lesão corporal leve, ela vai seguir o rito sumaríssimo. Se ela não for leve, ela vai seguir outro rito. Então precisa fazer uma perícia para saber. Então perícia pode. Olha só que legal. O juizado especial, ele admite substituir o exame pericial por outro documento hábil. Lembra que a gente comentou dos princípios da economia, celeridade, informalidade? O próprio juizado especial autoriza que o exame pericial, aquele feito por perito, oficial ou não oficial, nomeado pelo juiz e tal, que é o profissional, portador de diploma superior,
O exame pericial pode ser substituído por qualquer outro documento que seja hábil. Exemplo, um boletim médico particular, fotografias. Então, admite-se, tá? Não precisa ser o perito. Se você passou num pronto-socorro, o médico que te atendeu, ele não é do estado, ele não é perito, mas ele é um médico que atendeu lá no PA, você lá no pronto atendimento ou no pronto-socorro, tá válido, tá super válido. Bacaninha isso, né? Então, o TC, que a gente tá falando disso, dele, que tudo começa, todo o rito sumaríssimo tem um pontapé inicial lá na lavratura do TCO, que é essa investigação bem singela, bem sucinta, feita nesses crimes de menor potencial ofensivo. Eu só falo em TCO dentro do rito sumaríssimo. Não é admitido esse tipo de investigação em crimes mais complexos, obviamente. E aí, a gente segue para a segunda etapa dessa fase preliminar. E aí você vai colocar a letra B, que é designação de audiência preliminar. Designação de audiência preliminar. Letra B, designação de audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, a gente tem que entender primeiro o seguinte: qual que é o objetivo dela, quando que ela é feita e quem que é que tem que estar presente nela. Então vamos por partes. Qual que é o objetivo dessa audiência preliminar? O objetivo dela é impedir o ajuizamento de uma ação penal. Impedir ajuizamento de uma ação penal. É o principal objetivo da audiência preliminar. Impedir ajuizamento de uma futura ação penal. Essa audiência preliminar, ela é realizada tão logo, nos termos da lei do juizado especial, tão logo é lavrado o TC, as partes são encaminhadas ao juizado para fazer essa audiência preliminar. Então, você já está adiantando, você já está percebendo que essa audiência preliminar ela é feita lá no fórum. Delegacia vai fazer só o TC. Depois que o TC está pronto, a lei do juizado especial fala que imediatamente as pessoas devem ser encaminhadas lá para o juizado. Só que, gente, não dá para fazer isso na prática. Pensa, 2 horas da manhã, um policial sendo acionado por uma perturbação de sossego, ou um crime de ameaça, lesão, as pessoas são envolvidas, os envolvidos são levados lá para a delegacia, aí de repente, 3 horas da manhã, agora vamos todo mundo lá para o fórum, vai ter uma audiência preliminar lá. Ó, de acordo com o código seria assim, terminou de lavrar o TC, manda TC, vítima, envolvidos e testemunha, todo mundo lá para o fórum para fazer essa audiência preliminar. É claro que não dá para ser imediatamente depois da lavratura desse TC. Não dá para ser, mas é feito num tempo menor, porque o TC ele é muito singelo, gente. Enquanto o inquérito policial pode ter 50, 60, 100, 120 folhas, um TC tem 4, 5 folhas. É pegar o depoimento da vítima, testemunha, autor do fato, para fazer perícia, lesão corporal, não é? E só. E manda lá pro juizado. Então, depois que terminou, depois da lavratura do TC, as pessoas são encaminhadas lá para a audiência preliminar. Lembra? O objetivo delas? Impedir o ajuizamento de uma ação penal. Quem deve estar presente nessa audiência? Cuidado, que você vai assistir essa audiência lá no fórum e você não vê esse povo que eu vou te falar. Mas tem que ser. Juiz, Ministério Público, o autor do fato, que é o réu, mas não posso chamar ele de réu ainda, tá? É o autor do fato. A vítima e o advogado. O autor do fato deve estar acompanhado de advogado nessa audiência preliminar. Não pode fazer a audiência preliminar do juizado especial sem a presença de um advogado. Aliás, vou além. E aqui eu posso afirmar com segurança, com tranquilidade, sem ter que ficar invocando qualquer tipo de exceção. Nenhuma audiência ser realizada no processo penal, seja ela no rito sumário, sumaríssimo, ordinário, especial, nenhuma audiência pode ser feita sem a presença de um defensor. Toda audiência a ser feita, se o réu estiver presente, obrigatoriamente tem que ter um defensor do lado dele. E nessa audiência preliminar não é diferente. Ele vai estar presente também. E sabe quem tem que estar presente? Tem não, né? De preferência também, quem que deve estar presente? O responsável civil do autor do fato, pai, mãe,
irmão mais velho, o avô, ou seja, o responsável pela pessoa que teria cometido o crime. E você sabe por que isso? Porque se lembra que um dos objetivos do juizado é possibilitar a indenização à vítima? Então, nessa audiência, a gente vai ver daqui a pouco, vai ser proposta pode ser proposto um valor de indenização para a vítima. E aí o rapaz a moça que tem 18, 19 anos, fala, eu sou estudante, eu não tenho dinheiro para pagar, meu pai me dá 20 conto por mês, 50 conto por mês, eu não tenho dinheiro para pagar. Leva o responsável civil se compromete aí para fins de indenização. E vejam vocês que indenização é uma coisa, imposição de pena é outra. Mas lembra que a gente está tentando escapar de pena, de imposição de pena. Então vamos recapitular quem que tem que estar presente nessa audiência preliminar, que é feita depois da lavratura do TC, e lá no fórum tem que estar o juiz, tem que estar o promotor, tem que estar o autor do fato, que é o futuro réu, tem que estar a vítima, tem que estar o advogado do autor do fato, tem que ter um defensor para o autor do fato e, se possível, o representante civil do autor do fato para tentar já fazer uma indenização aí, caso ele não tenha, né, condições de arcar sozinho eventual pagamento. Essas são as pessoas que devem estar numa audiência preliminar. E quais são as propostas dessa audiência preliminar? O que se propõe nela? Qual que é a finalidade? Para que faz uma audiência preliminar? Nós vimos que o objetivo dela é impedir o nascimento de uma ação penal. Mas de que forma que isso vai acontecer? Doutores, nessa audiência preliminar serão feitas duas propostas. Serão propostos 2 benefícios ao autor do fato com o intuito de impedir uma futura ação penal. O primeiro benefício a ser imposto, e tem que ser nessa ordem, o primeiro benefício a ser imposto é composição civil dos danos. Anotou aí? Primeiro benefício a ser proposto, é composição civil dos danos. E o segundo benefício a ser proposto, se não der certo esse, vai ser proposto o segundo, que é a famosérrima transação penal. E aí a gente vai finalmente desvendar a transação penal, porque acredito que todo mundo tenha um amiguinho que já tenha aceitado uma transação penal. Ou por lesão corporal, leve, ou por ameaça, ou porque estava com baseadinho. Todo mundo acho que conhece, todo mundo acho que tem um amiguinho que já deve ter sentado lá no juizado especial para fazer a tal da transação penal. Provavelmente você vai falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar da composição civil dos danos. É porque o próprio nome já fala, né, amigo? Tem que ter dano, tem que ter vítima para poder fazer essa composição civil. Não dá para fazer isso no artigo 28, no uso de drogas, no porte de drogas para uso próprio. Não tem vítima. E aí, nós vamos então começar a falar cada uma dessas propostas, mas antes nós vamos recapitular, só para ficar bem claro mesmo, que nós estamos falando da audiência preliminar, que é a fase inicial, a fase preliminar. Tudo começa com a lavratura do TC, depois dessa lavratura as pessoas são encaminhadas ou é designada a audiência preliminar, juiz, promotor, autor do fato, defensor, vítima, se tiver, um defensor para o autor do fato, e serão feitas 2 propostas com o objetivo de impedir o nascimento de uma futura ação penal, seja ela pública ou privada. A gente não quer que tenha ação penal. E as propostas serem feitas, primeiro, composição civil dos danos e, em caráter subsidiário, a segunda proposta é a transação penal. E agora, nós vamos então, você vai abrir um tópico aí, veja qual vai ser a melhor maneira de você numerar, coloca um pontinho, veja como que você está fazendo a sua numeração aí, você vai abrir um subtópico dentro da audiência preliminar e você vai colocar da composição civil. Quem sabe você coloca B.1, né? B.1, aí você vai colocar da composição civil. Muito bem. Ela está lá no artigo 74 da Lei do Juizado Especial. E no que consiste a composição civil? Então vamos começar falando dela? No que consiste? Consiste na reparação de danos
sofridos pela vítima pelo autor do fato. Então, a composição civil dos danos consiste na reparação dos danos sofridos pela vítima pelo autor do fato. Então, é o autor do fato que tem que indenizar, que tem que ressarcir a vítima. Por isso que o responsável civil é bom estar lá na audiência, porque se ele falar, eu sou um mero estudante, eu não tenho dinheiro e tal, leva papis, leva mames para poder fazer esse acordinho. Qual que é a consequência da aceitação desse benefício? É considerado um benefício? É chamado, também é considerado instituto despenalizador. Você já deve ter ouvido essa informação, principalmente os meus queridos aí da segunda fase do AB, que estão se preparando por agora, já deve ter lido isso. Instituto despenalizador são aqueles institutos que visam não impor pena, retirar a pena, é isso que a gente está fazendo. Só que antes de tirar a pena, eu quero tirar o processo, eu não quero que tenha processo. Se não tem processo, não tem risco de pena. Qual é a consequência da aceitação desse benefício da composição civil dos danos? É massa essa consequência. A composição civil dos danos aceita pela vítima equivale a renúncia ao direito de queixa ou ao direito de representação. Quando a vítima aceita a composição civil dos danos, ela está consequente e automaticamente, por expressa previsão legal, renunciando à futura queixa, não vai poder entrar com queixa contra o sujeito por esses fatos e nem pode oferecer a representação se o crime for de ação penal pública condicionada. Ou seja, o que eu fiz? Matei a possibilidade de nascer uma ação penal. Você tirou dela o direito de oferecer a queixa, você tirou dela o direito de oferecer a representação, porque ela aceitou uma indenização. Esse valor, obviamente, vai ser definido pelo juiz em cooperação das partes envolvidas, e aí vai, 5 mil, 2 mil, 1.000, 50 reais, 100 reais, qual foi o prejuízo? Pode ser parcelado? Pode ser parcelado. Tranquilamente, isso é um acordo que vai ser feito. Fez o acordo, fechou esse acordo, recebeu a indenização, vítima, esquece processo penal. Você não pode, por esses fatos, processar o autor do fato, não pode juizar queixa e nem pode oferecer representação contra ele. E, uma vez homologado esse acordo pelo juiz, ele se transforma em título executivo judicial. Uma vez homologado esse acordo pelo juiz, ele vai se transformar em título executivo judicial. O que significa dizer o quê, doutores? Desculpa. O que significa dizer? Simples. Combinou de pagar quanto? R$1.000? Beleza. Vai parcelar em quanto? 2 parcelas de R$500. Pagou a primeira, foi uma belezinha. Fez o acordo na audiência, homologou, juiz assinou, beleza. Pagou a primeira parcela, bonitinho. Segunda parcela não pagou nem no primeiro mês, nem no segundo. Advogado ligando, advogado da vítima ligando para advogado, querendo saber, paga, não paga. E o autor fala, quer saber, eu não vou pagar coisa nenhuma, arrependi de ter feito esse acordo e tal. Não vai voltar lá no juizado especial criminal para resolver o problema, não. Porque o problema criminal nós já resolvemos quando você aceitou o acordo, vítima. Sabe o que você vai fazer? Lembra que é um título executivo judicial? Pois bem, você vai então executar dentro do próprio juizado especial, se estiver dentro do teto permitido. Isso é a composição civil dos danos, que é o primeiro instituto despenalizador que nós estamos estudando no procedimento sumaríssimo. Lembrando que é um benefício colocado à disposição do autor do fato, que não é obrigado a aceitar, e eventual ausência da vítima nessa audiência, ou eventual ausência do autor do fato nessa audiência, obviamente, devidamente intimados, implica em que a vítima não quer oferecer nenhum acordo ou que o autor do fato não quer receber, não quer também impor nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de acordo.
ok? A audiência preliminar, vocês podem me perguntar, é obrigatória a presença das partes na audiência preliminar? Olha, o autor do fato, quando ele lavrou o TC, quando foi lavrado o TC, para ele não ser preso em flagrante, ele teve que assinar um documento comprovando, se comprometendo de que ele estaria na audiência preliminar. Talvez vocês lembrem disso quando a gente estudou prisão em flagrante. Eu falei assim para vocês, quem comete crime de menor potencial ofensivo, assina um documento lá na delegacia, se comprometendo aí nessa audiência preliminar que a gente está estudando, não pode ser preso em flagrante. Então, apesar da presença não ser obrigatória, o autor do fato se comprometeu a estar presente nessa audiência, tá? Você fala, então ele não foi na audiência, então ele vai poder ser preso em flagrante depois disso. Claro que não, né, gente? Porque a prisão em flagrante tem que ser imediatamente depois do crime. E aí já passou tempo, não se fala em prisão mais. Então saibam que essa audiência preliminar, a presença das partes, elas serão intimadas, sim, por correio, AR, olha a informalidade do juizado, celeridade e economia, mas se elas estiverem ausentes, o que vai acontecer é ficar prejudicada essas propostas. Ou a vítima não vai ter condição de oferecer, fazer alguma proposta, ou o autor do fato também não vai poder receber. Presume-se que eles não querem receber, ok? Então, a ausência da vítima ou do autor do fato nessa audiência preliminar não gera grandes prejuízos processuais. Implica, então, somente não querer fazer esse tipo de acordo. É claro que essa leitura é feita se eles forem devidamente intimados e não comparecer. Porque se não foram intimados, vai ter que repetir essa audiência, né, meus queridos? Porque ninguém tem bola de cristal para adivinhar quando que tem que estar no fórum. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui no nosso procedimento sumaríssimo e eu vou tomar nota aqui que a gente parou no 4.1. Confere 4.1, que é a composição civil dos danos, porque na próxima aula a gente segue para analisar a famosa transação penal. E aí você já pode, inclusive, dar uma lida nela. Ela vai estar lá no 76 da Lei do Juizado, porque essa que a gente falou agora está no artigo 74. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem em paz, bom descanso, boa sexta-feira, bom resto de sexta-feira, bom final de semana, curtam a família, curtam tudo que vocês puderem, usufruam da saúde que vocês têm, física e mental, que isso é o mais importante que a gente pode ter. E Deus sempre tá no comando, tá tudo certo, confia que a gente já tá saindo dessa e aí a gente vai correr para abraço. Literalmente, porque quando a gente voltar eu quero um abraço de cada um, nem tiver que abraçar com máscara e álcool em gel na mão. Beijo, gente, se cuidem.